Fala pessoal, meu nome é Guilherme e hoje mais um vídeo aqui para o canal Delongas. Como vocês sabem, eu sempre trago aqui temas amenos para o canal, né? Temas assim para a gente passar o tempo falando de coisa legal, falando de coisa interessante. E hoje o tema é doença e especificamente um ensaio sobre a doença que se chama Doença como Metáfora, da nossa querida Susan Sontag, essa filósofa teórica norte-americana, estadunidense, que escreveu ali no finalzinho da década de 70, né, publicado ali em 77, um ensaio muito legal, muito interessante, muito rico assim nas análises que ela faz a respeito da questão da doença, mais especificamente, ela aborda mais especificamente a questão do câncer, porque ela teve câncer, né? Ela fez o tratamento com quimioterapia, ela se recuperou, coisa e tal, mas ela pensou teoricamente a partir de um ponto de vista da linguagem, do que se produz discursivamente a respeito da doença, do câncer, né? E posteriormente, até interessante porque no final da década de 80, ela publicou um novo ensaio que se chama A AIDS e Suas Metáforas, porque no final da década de 70 ali não se falava em AIDS, né? O vírus ainda não tinha se disseminado, né? Então pouco se falava. Depois, no final da década de 80, teve aquele boom, e aí todo mundo começou a falar, e ela retomou então algumas premissas que ela já tinha escrito ali no ensaio A Doença como Metáfora, que ela tinha falado principalmente do câncer e da tuberculose, né, que ela faz uma comparação dos dois. Ela retoma e fala sobre as metáforas, todo o campo discursivo produzido em torno da questão da AIDS. Mas, porém, todavia, entretanto, no vídeo de hoje nós vamos nos deter aqui no primeiro ensaio, a doença como metáfora, né? Então, sem mais delongas, pessoal, vou começar aqui com vocês, primeiro já sobre o título, né, desse ensaio, a doença como metáfora. E se a gente decompor aqui, né, doença e metáfora, como é possível analisar a doença, ou seja, uma enfermidade que está relacionada primeiramente, a questão do corpo, é uma questão orgânica que pode ser congênita, né? Você pode nascer com ela, ou pode ser acidental, fruto de algum acidente mesmo, ou enfim, sei lá, você tomou muito sol e você desenvolveu uma doença de pele, mas não deixa de ser um acaso ali, enfim. Enfim, de todo modo, enfim, uma doença é algo que se instaura ali no corpo, certo? E geralmente o espaço em que se circunscreve a questão da doença, o espaço discursivo principal, é o espaço da medicina, né? Das ciências médicas em geral. Pois bem, isso é a doença. Nós temos também a questão da metáfora. A metáfora, vejam a diferença, ela é uma figura de linguagem. Ela produz o seu sentido através da linguagem, né? Não seria um sentido produzido através do corpo, ou de reações orgânicas, mas através da linguagem e através de uma equivalência que se faz é, presente pelo uso de figuras, né? Então você diz, por exemplo, que uma pessoa ela é forte como um touro, né? Você usa essa figura do touro para que seria equivalente à força física dessa pessoa. Essa é uma metáfora. Pois bem, e logo o espaço da metáfora, ele é o espaço do imaginário. O imaginário, nós vemos metáforas na literatura, nas artes, no cinema, enfim, em geral, nós atribuímos os significados, né? As metáforas são utilizadas dentro desse espaço da produção artística, do imaginário. E como que então essas duas coisas podem ser ali
justapostas num ensaio, né? Como que isso funciona? Falar de doença e de metáfora no mesmo ensaio. Vejam vocês que a linguagem humana, por mais que ela esteja circunscrita dentro de um ambiente científico, ela não consegue abrir mão de figuras, ela não consegue abrir mão de metáforas, de uma coisa que remeta à outra. Por isso que a linguagem humana, ela nunca é exatamente neutra. Essa ideia de uma neutralidade científica é muito difícil de ser atingida. Vejam vocês que mesmo dentro da medicina, das coisas mais simples que nós podemos imaginar da medicina, do vocabulário médico, elas são já metáforas. Então, por exemplo, quando se diz que você está com a garganta inflamada, o que isso quer dizer? Que a sua garganta está pegando fogo? Inflamou a sua garganta? Está saindo labaredas ali? Você está cuspindo fogo? Claro que não. Isso é uma metáfora para se referir àquela dor que está na sua garganta que faz aquecer ali, né? Enfim, suas amígdalas, sua faringe, sei lá. Então, veja, uma metáfora que é usada. A medicina, ela também usa metáforas para falar do tratamento que se faz em relação às doenças. Então, quando você diz, por exemplo, que você vai combater o câncer, enfrentar o câncer, lutar contra o câncer, lógico, você não é o médico ali dando porrada nas células cancerígenas, mas está se fazendo uma metáfora em relação a esse ambiente bélico de enfrentamento, porque o médico está ali enfrentando a doença, né? Então vejam que a linguagem ela não é neutra, ela não está fora desse aspecto do imaginário, mesmo nos seus aspectos mais neutros ali, no que há de mais é, científico para se falar de um termo, de uma doença ou do combate a essa doença, nós usamos metáforas. Assim é a linguagem humana, é assim que nós nos comunicamos, nos falamos uns com os outros, né? Então, doença e metáfora não é uma justaposição absurda, pelo contrário, é uma justaposição que ocorre no cotidiano da prática médica, do discurso médico. Pois bem, o que ocorre então? Qual o problema? Qual o problema? É que assim, a doença em si, segundo a Susan Sontag, ela não é uma metáfora. Ela não é uma metáfora. Nós usamos metáforas para nos referir às doenças, mas a doença em si não é a metáfora. E se você começa a abusar de metáforas, e sobretudo se você começa a usar metáforas que são metáforas que de alguma forma atingem aquela pessoa que está doente, isso se configura como um problema. E isso é mais comum do que se pensa, né? Nós vamos tratar aqui nesse vídeo com uma série de exemplos de metáforas que tentam dar conta ali de circunscrever o corpo, a mente, as atitudes, o comportamento dos doentes, que não tem nada a ver, muitas vezes, em relação com aquela doença em si que ele está enfrentando. Então, vamos lá. Primeira coisa, então, a tese da Susan Sontag é que a doença não é uma metáfora e que a maneira mais fidedigna de encarar a doença e a maneira mais saudável de estar doente é aquela mais expurgada do pensamento metafórico e mais resistente a ele. Ou seja, a melhor maneira de tratar a doença é com essa aspiração a justamente essa neutralidade da questão da doença. É você tentar o mínimo possível usar metáforas para se referir à doença. E por que a Susan Sontag diz isso? Bom, primeiro, como eu disse, ela teve câncer e ela, durante o período em que ela teve o câncer, ela se deparou com inúmeras pessoas que se referiam a ela com metáforas, aludindo à sua doença, como se a sua doença fosse
ora um mal religioso, ora uma punição de qualquer ordem, ora uma invasão, uma possessão. Então, uma série de metáforas que enredam o paciente ali e o deixam numa situação de vulnerabilidade maior ainda do que ele já está enfrentando no seu próprio corpo. Então a ideia dela justamente é uma espécie de um manifesto contra esse jugo das metáforas que se abate sobre algumas pessoas e algumas doenças específicas, porque também não são todas as doenças que a pessoa é atacada além daquele flagelo físico pelo flagelo das metáforas. Não são todas as doenças que são também doenças ultradiscursivas, né, que não se para de falar delas. Ela elenca neste primeiro ensaio a questão de algumas doenças que ela considera doença tabu, né? Ele diz que o contato com alguém acometido, acometido por uma doença tida como um mal misterioso provoca de forma inevitável a sensação de uma transgressão. Pior ainda, de violação de um tabu. Os próprios nomes de tais doenças são tidos como portadores de um poder mágico. E aí ela chega até a citar algumas passagens assim literárias de cartas escritas a outras pessoas que as pessoas não queriam pronunciar o nome de algumas doenças. Duas delas, por exemplo, que ela menciona bem especificamente, ela se refere a essas duas doenças como doenças tabu, foi a tuberculose, sobretudo no século XIX, início do século XX, né? Quando a tuberculose ainda era um mal que ninguém sabia exatamente por que, se sabia que era um mal infeccioso, mas não se sabia por que ele atingia algumas pessoas, outras não. Ainda não havia um tratamento eficaz, não tinha cura. Então, tinha toda uma penumbra em torno da questão da tuberculose, e isso gerou toda uma epidemia discursiva em torno dela. E, posteriormente, ela diz, sobretudo quando a tuberculose foi tendo tratamentos mais eficazes, o câncer começou a assumir o lugar da tuberculose. Começaram a várias metáforas em torno do câncer, justamente porque aí o câncer passou a ser a doença em foco, no sentido de que ela não tem ali, não tem um tratamento único, não tem uma origem que se possa definir com certeza. Até hoje, os pesquisadores não conseguem dizer, olha, o câncer ele é uma coisa que se pode dizer com 100% de certeza que é genético, com 100% de certeza que são fatores ambientais. Então, isso gera um certo tabu, mas curiosamente esse tabu de que você não pode às vezes falar o nome da doença, porque isso pode até provocar um mal, gera-se também uma profusão discursiva, né? Porque ao mesmo tempo que você não sabe, você também começa a trazer vários elementos de várias outras áreas para dar conta de explicar aquilo. Então você traz elementos do direito, da psicologia, da religião, da moral, para tentar explicar aquilo que a ciência ainda não consegue também explicar definitivamente. E aqui, quando eu falo de psicologia, não é porque eu estou deixando de considerar a psicologia uma ciência, não é isso. A questão é que, quando, e a gente vai ver aqui no vídeo, algumas doenças que têm, que, enfim, as pessoas têm como o próprio câncer, quando elas passam a tentar ser explicadas por uma questão da conduta humana, ou seja, quando elas saem da esfera orgânica mesmo, né, das células cancerígenas, e a pessoa tem que tratar aquilo para ir para um espaço mais de a pessoa tem câncer porque ela é abatida psicologicamente, isso. Aí a psicologia, quando se insere dentro desse quadro para tentar explicar o desenvolvimento desse tipo de enfermidade, aí sim ela se reveste de um caráter também metafórico e também danoso, segundo a Susan Sontag, segundo eu também, porque eu concordo com a Susan Sontag, para tentar explicar, né, a questão das enfermidades. Pois bem,
Como que eu quero continuar, então, esse vídeo com vocês, gente? Eu quero dar vários exemplos dos tipos de metáforas que a Susan Sontag ela vai elencando nesse ensaio, não todos, tá? Porque ela dá muitos exemplos, mas alguns aqui para ficar bem exemplificativo. E vou ler também passagens dela sobre cada um desses tipos de metáforas que vão sendo geradas, sobretudo para a explicação do câncer, né? Que é a doença, o foco dela do ensaio. Pois bem, nós temos, primeiramente, a ideia das metáforas da paixão. E paixão aqui não entendida como a paixão puramente romântica, do amor, de você estar apaixonado por alguém. Não, paixão no sentido dos sentimentos passionais, né? Do quanto você é incapaz, vejam essa palavra, incapaz de realizar plenamente as suas paixões. Então você acaba reprimindo alguns impulsos passionais. Esses impulsos ficam ali retidos no seu corpo. Você é uma pessoa resignada, resignada ali com aqueles sentimentos, né? E você fica até encolhido. Ela fala dessa metáfora do encolhimento, de uma pessoa que se encolhe, fica ali no seu casulo, ela não consegue verbalizar, expressar as suas paixões. E o que que acontece? O que que acontece, segundo esse tipo de metáfora que se associa à questão do câncer? A pessoa desenvolve células cancerígenas por conta disso. Vejam, isso parece absurdo? Espero que pareça absurdo. Para mim mas isso foi desenvolvido por um psicólogo, né? E aqui, né, até retomando essa questão, eu acabei de falar da psicologia, foi desenvolvido por um psicanalista, Wilhelm Reich, num livro chamado A Biopatia do Câncer, ali na década de 70, em que ele desenvolveu a tese segundo a qual as pessoas que tinham câncer, que desenvolviam células cancerígenas, elas tinham uma repressão sexual. Elas não conseguiam satisfazer plenamente ali os seus desejos sexuais. Isso ficava reprimido, contido ali dentro da pessoa, e isso estourava na forma de tumores, de cânceres. Olha que coisa absurda, né? Mas isso foi uma tese muito difundida e ao ponto de que até hoje isso ainda, de certa forma, é um pouco disseminado, né? A pessoa teve câncer porque poxa, ela ficava muito ali reprimida, isso gerou o câncer na pessoa, né? Então vejam, o Reich, ele chega a falar nesse livro, e aqui eu vou ler uma passagem, a edição que eu tenho é essa daqui da companhia, que já tem os dois ensaios, a doença como metáfora e a AIDS e suas metáforas. Vou ler uma passagem aqui, gente, em que ela cita o livro do Reich em uma passagem que ele está falando sobre o Freud. Vejam, o Reich era um psicanalista, ele era um admirador do Freud, mas como talvez vocês saibam, o Freud ele morreu de câncer. Ele morreu de câncer na garganta, né? Assim, o Freud, eu acho que é difícil você ver câncer na boca, não foi nem câncer na garganta, né? Eu acho que foi de câncer na boca. Não sei se vocês já viram fotos do Freud, mas todas ele está tá fumando seu charutinho lá, gostava de fumar o seu charuto. Mas de todo modo, para o Reich, o câncer do Freud não teve nada a ver com o charuto, teve a ver com outra coisa. Vejam vocês, segundo o Wilhelm Reich, por que que o Freud desenvolveu câncer? Vou ler aqui a passagem. Freud, ele levava uma vida familiar muito calma, serena e correta. Mas não há muita dúvida de que estava bastante insatisfeito genitalmente. Ele estava insatisfeito genitalmente, sua genitália não estava satisfeita. Tanto a sua resignação como seu câncer são indícios disso. Freud teve de renunciar como pessoa, teve de renunciar a seus prazeres pessoais, a seus deleites pessoais. Na sua meia-idade, se a minha visão do câncer está correta, a pessoa
resigna-se e depois encolhe. E aquilo estoura na forma de células cancerígenas. Então vejam o teor ultrametafórico, né? Ele elenca várias metáforas da resignação, do encolhimento, né? E muito relacionada a essa questão da repressão sexual. Então, isso é uma metáfora, um tipo de metáfora, um tipo de campo discursivo muito associado ao câncer ali na década de 70, que de alguma forma permanece até hoje. Pois bem, vamos aqui para o próximo tipo de metáfora que a Sontag elenca, que segundo ela são metáforas topográficas. Topográfica de topografia, topos, né? Topos é o espaço, né? Então, quando você fala de um espaço, você em um espaço doente, você quer fazer uma topografia desse espaço doente, segundo a Sontag, você usa metáforas como a metáfora da invasão. Então a pessoa ela está sendo invadida, né, efetivamente ali por um vírus, por bactérias, né? A metáfora da corrosão ou da corrupção, que existe ali um espaço no seu corpo que está sendo corroído, que está sendo corrompido por um mal, por uma mazela que ali se instalou, por um hospedeiro, né? Então, essas metáforas topográficas, segundo ela, também se fazem presentes. Vou ler aqui com vocês a respeito das metáforas topográficas o que a Sontag diz. Ela diz que, metaforicamente, o câncer não é tanto uma enfermidade de tempo, que se desenvolve no tempo, mas sim uma enfermidade ou uma patologia de espaço. Suas principais metáforas referem-se à topografia. O câncer se espalha ou prolifera-se ou está difuso, né, na pessoa. Os tumores são cirurgicamente extirpados e sua consequência mais temida, exceção feita à morte, é a mutilação ou a amputação de uma parte do corpo. Então, com efeito, né, o câncer se instala ali num espaço e você começa a fazer uso, então, de metáforas que deem conta de entender, né, de colocar, de fazer equivalências de significação sobre essa questão, né, do invasor, de que está corroendo, se espalhando, né? Pois bem, essas são as metáforas de tipo topográficas. Essa questão do invasor, vejam só, invasor, dessas células que invadem, que se espalham, mas isso para escorregar discursivamente para a ideia de que não são células, de que não são vírus, de que não são bactérias, mas que na verdade o que está invadindo é outra coisa, é muito mais relacionado a um campo religioso. Então, aqui nós já estamos num outro tipo de metáfora, né? Que é uma metáfora que eu diria que escorrega até o que dialoga com essa metáfora topográfica da invasão, mas deixa de se referir propriamente a uma invasão de células, de bactérias, para falar de uma invasão demoníaca, né? De um mal demoníaco que possede, que toma posse daquele indivíduo. Então, vejam que essas metáforas religiosas, para falar do doente como alguém que sofre de alguma mazela que é espiritual, que tomou conta da pessoa, elas também são pródigas, né, em toda a literatura ocidental, sobretudo, diz a Sontag, com o cristianismo e a moralização da questão das doenças, né, que as doenças elas também são um mal moral, e elas podem servir tanto para uma espécie de punição, né, uma punição, um mal que pune o indivíduo por ele ter cometido algum pecado, né, e aquele demônio toma posse do indivíduo, mas ela pode também se referir a um tipo de punição, de castigo,
que vem de cima para baixo mesmo, né? Para toda a civilização. Então Deus fez ali as pragas, né? Fez as pessoas ficarem doentes, espalhou algum vírus, espalhou alguma bactéria, alguma epidemia, para que aquela população inteira, né, tomasse alguma rédea, né? Porque isso era uma população pecadora. Isso se fez muito presente na Idade Média dentro da lógica da peste negra, né? Que era uma peste, uma espécie de castigo divino, né? Então, vejam aqui o que a Sontag vai dizer a respeito das metáforas religiosas. Estou olhando aqui para baixo porque eu marquei aqui o número das páginas certinho para ler para vocês. Vamos lá. A respeito das metáforas religiosas, a Sontag ela diz o seguinte. Será que eu marquei a página certa? Ah, sim, ó. Os sentimentos sobre o mal são projetados numa doença, né? Então, aqueles sentimentos sobre o mal, sobre o demônio, sobre a posse demoníaca, eles são projetados numa doença e a própria doença, tão enriquecida de sentido, é projetada sobre o mundo. Então, você tem um sentimento sobre o mal que se relaciona àquela doença, né? Aquela doença se associa a um demônio, mas essa própria doença ela pode ser projetada sobre o mundo no sentido de um castigo divino para aquela civilização toda, como no caso da peste negra, né? Pois bem, essas metáforas religiosas, elas guardam uma relação, evidentemente, com a metáfora da punição. A diferença é que essa metáfora da punição, ela não é somente religiosa, né? É um outro campo metafórico que pode se dar sobre o linguajar religioso, de que a pessoa está fazendo cometeu pecados, ou a pessoa não é suficientemente devota, ou coisa que o valha, ou que aquela cidade também é pecadora, Sodoma e Gomorra, e foi acometida por um mal, mas também é uma doença que, do ponto de vista laico, do ponto de vista, muitas vezes, de um linguajar até que se quer científico, também possui essa carga de punição, né? A ideia de que a doença não se espalha ao acaso, ela elege suas vítimas e as individualiza, né? Então, ela fala muito da questão, até por exemplo, da tuberculose. Sabia-se que a tuberculose era um mal infeccioso, que era uma infecção que poderia vir por vias aéreas, coisa e tal, mas mesmo assim, as pessoas que pegavam tuberculose elas eram entendidas como se tivessem sido eleitas ali para pegar a tuberculose, né? De alguma forma, como se aquela pessoa tivesse sido eleita para ser punida pela tuberculose. Ou então, num sentido que é mais ou menos inverso, mas nem tanto, eu vou tentar explicar por quê, não é a ideia de que a doença elege a vítima para puni-la, mas é que o próprio indivíduo, ele escolhe estar doente ou não está saudável, pois não fez por merecer. Ou seja, aqui não é a ideia de que a doença elege alguém exatamente para punir, mas de que a punição veio porque a pessoa fez por merecer, o indivíduo escolheu estar doente. Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Essa talvez seja uma das mais pulverizadas. Esse aí, ó, esse aí não se cuidava. Esse aí não se. Eu falei para ele. Eu falava para ele, faz exercício, faz exercício. Esse aí não se cuida, esse aí não come de, olha o refrigerante, fica tomando refrigerante, comendo pizza, comendo hambúrguer. Por isso que ficou doente, por isso que teve um ataque, não sei o que lá. E a pessoa fala isso fumando, né? Olha que absurdo, né? É sempre assim, né? Sempre, às vezes, quando a pessoa fica doente, começa a vir assim um histórico, uma ficha corrida de tudo que a pessoa fez na vida, se ela fazia exercício, se ela não fazia exercício, onde ela andava, com quem ela andava, né?
Isso ocorreu muito na questão da AIDS. Ah, você pegou AIDS porque fazia sexo de maneira promíscua, não sei o que lá, né? Ou então a pessoa a pessoa não fez por merecer estar saudável, a pessoa não comeu direito, a pessoa não se alimentou direito, não fez exercício. Então, ela ficou doente porque realmente uma espécie de punição, uma punição. Vejam que aqui não é tanto uma punição religiosa, mas é uma punição meritocrática. Ela não merecia estar saudável de alguma forma por conta de todo esse histórico dela. Então levanta-se um histórico que você nunca questionou da pessoa, você nunca questionou. Você faz as mesmas coisas, você também bebe refrigerante, às vezes também fuma, às vezes também não faz exercício direito, mas quando você vê alguém enfermo, você quer levantar toda essa ficha corrida da pessoa, né? Então essa metáfora da punição da doença como um castigo, né? Um castigo que ou elege as suas vítimas, ou a vítima elege a doença porque ela fez por merecer aquela doença, mas de qualquer forma as duas se enquadram numa lógica de punição, de punibilidade, né? Vejam só o que a Susan Sontag vai dizer aqui a esse respeito. Deixa eu pegar aqui, ó. Ela diz o seguinte: os indícios de que existem famílias propensas ao câncer e de que talvez se possa reconhecer um fator hereditário no câncer, ou seja, um fator genético no câncer, não, vejam o que diz ela, não abalam a crença de que o câncer é uma doença que ataca de maneira punitiva cada pessoa individualmente. Ninguém pergunta por que eu quando contrai cólera ou tifo, mas por que eu, com o sentido de isso não é justo, é a pergunta que muitos se fazem quando sabem que estão com câncer. Justamente, né? Essa pergunta por que eu, e aí essas respostas muitas vezes vêm em torno dessa questão, né? De que você não fez exercício, coisa e tal, né? Metáfora da punição. Temos também uma metáfora que se relaciona um pouco à metáfora da punição, mas possui aqui algumas diferenças, que é a metáfora do desejo. Metáfora do desejo. E olha que coisa estranha, né? É o seguinte, a pessoa, de alguma forma, ela deseja estar doente, ela tem uma vontade de estar doente, ou a pessoa ela não deseja melhorar. Ou seja, olha, essa pessoa aí, ela morreu por quê? Porque ela se entregou. Ela se entregou. Já ouviram isso? Eu já ouvi. Ah, esse daí se entregou, ele já não estava. Volta aquela história um pouco, né? Ah, já não fazia exercício, já não fazia mais nada, já não saía da cama, coisa e tal. Se entregou, né? A pessoa não deseja melhorar ou de alguma forma a pessoa pelos seus atos de vontade, ela adoece, né? Uma metáfora de que existiria um certo desejo, né? É muito ligado a essa questão psicológica que a gente falou do Wilhelm Reich, mas no sentido de que, né, você tem ali um desejo de morte, uma pulsão de morte, ou seja, você está ali muito deprimido, muito coisa e tal, essa sua tristeza acaba se expressando na forma de uma doença, porque no final das contas o que você queria mesmo era morrer, era se entregar, você já estava muito mal, coisa assim. Então vejam, a metáfora do desejo de adoecer, de estar doente. A esse respeito, cito uma passagem da Sontag que ela diz o seguinte, ela diz, a doença é a vontade, vejam essa palavra, é a vontade, né, é o desejo que fala por intermédio do corpo. Ou seja, como se você tivesse aqui um desejo de entrega, de morte, e o seu corpo materializou aquilo na forma de uma doença, de um câncer, enfim, algo assim. Uma linguagem para dramatizar o mental, uma forma de autoexpressão. Grodeck, ela cita aqui uma passagem, definiu a doença como um símbolo, uma representação de algo que se passa por dentro, um drama encenado pelo
isso, ou pelo id, né, do Freud. Então veja, muito essa questão dessas relações psicanalíticas, psicológicas, que estavam se embaralhando com essas questões orgânicas das patologias, do câncer, e que possuíam uma carga metafórica, né, muito pesada para quem estava doente, sobretudo porque eu aqui já vou encerrando o vídeo com vocês, falando dos riscos que a Sontag fala disso, que é o seguinte, os riscos é que o principal risco, segundo olha, é que você transforma o paciente de uma vítima, de uma pessoa que foi acometida aquilo por um acaso, por uma questão genética, seja lá o que for, né? Seja lá o que for, ou mesmo que ainda que a pessoa não tenha esse cuidado, não tenha passado protetor solar, mas a partir do momento que ela teve ali um câncer, alguma coisa, ela deixa de ser a vítima, né? Daquilo passa a ser o próprio algoz, o algoz daquela doença que ela tem, né? E isso para quem está enfermo é muito danoso, é muito danoso. E aqui para concluir então o vídeo, eu cito a última passagem desse que eu vou ler aqui com vocês, que ela diz o seguinte: tais concepções, todas essas concepções metafóricas, né? Tais concepções absurdas e perigosas põem o ônus da doença no paciente e não só enfraquecem a capacidade do paciente para entender o alcance do tratamento médico adequado, como também, de forma implícita, afastam o paciente de tal tratamento. Acredita-se que a cura depende, sobretudo, da capacidade de autoestima do paciente, uma capacidade já debilitada e posta à prova de forma cruel. Ou seja, às vezes a pessoa é isso, a pessoa deixa de procurar o tratamento adequado porque ela está enredada ali por esse campo discursivo que fala que ela não, que ela é culpada, que ela é pecadora, que ela não fez por merecer, que ela tem um histórico ali que não é um histórico de atleta, né? E aí, portanto, ela adoeceu, né? Então vejam vocês. Pois bem, gente, era isso que eu queria falar. Espero ter apresentado aqui esse ensaio, que eu acho bem interessante, bem legal. Caso vocês tenham gostado do vídeo, eu sempre peço aqui para dar um like, se inscrevam aqui no canal, caso vocês tenham chegado aqui na primeira vez. Dão aí um voto de confiança, porque tem mais um monte de vídeo legal aqui no canal. E, enfim, compartilhem, comentem no vídeo e nos vemos no próximo vídeo aqui no Delongas. Valeu!